Bom, meus caros ouvintes, o pleito de agosto, desde o início de sua gestação, notava-se que algo podre estava no ar. Primeiro, não sabíamos quantos sócios o Vasco tinha aptos a votar, quantos sócios o Vasco tinha que poderiam ser eleitos. Tentamos, por todos os meios, conseguir do presidente da Assembleia Geral a relação dos sócios votantes e dos sócios que poderiam ser eleitos, e tudo isso foi nos negado. Então, o ardil da diretoria em sabotarmos nos levava a crer que esse pleito seria um pleito totalmente irregular. E culminou com a não participação da nossa chapa no pleito de 2008. Comunicamos através, o presidente do Conselho Benemérito comunicou o presidente da Assembleia Geral que a chapa que apoiava o Pedro Valente não iria participar do pleito porque não acreditava na lisura do mesmo. Não concorremos, fomos criticados, muita gente chamou que tínhamos corrido da raia, enfim, tentaram nos ridicularizar. Mas isso tudo nos serviu de base para que nós ingressássemos em juízo, denunciando. Primeiro, apuramos todas as irregularidades que havia se cercado do pleito. Juntamos, colhemos todas as provas necessárias e ingressamos com a ação. Essa ação foi distribuída na 37ª Vara. Depois de muita luta, nós conseguimos, através de uma emenda inicial, que a excelentíssima juíza Ione nos concedesse a tutela antecipada. E, como os senhores sabem, tornando a eleição praticamente nula e colocando o atual presidente como presidente provisório e anulando a eleição do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, e anulando todos os atos por eles praticados. Agora, nos resta tão somente aguardarmos no decorrer do prazo, para ver se a diretoria administrativa, que tem todo o direito, constitucionalmente, de insurgir-se contra essa decisão, mas nós temos muita convicção de que temos o bom direito. Ao ser julgado o mérito, nós temos certeza e temos confiança na justiça e no nosso direito, que nós vamos conseguir definitivamente anular esse arremedo de pleito e botar para fora toda a sujeira que se colocou nesse pleito. Nós pretendemos fazer uma eleição com sócios devidamente cadastrados, os novos sócios, o recadastramento dos sócios antigos, porque no Vasco acontece uma coisa impressionante. Não há, desde que eu me entendo como sócio do Vasco, eu nunca ouvi falar em recadastramento ou cadastramento de sócio. E agora com esse Vasco é meu, que não é o meu Vasco é diferente deles, a coisa piorou. Que nem o Vasco da Gama sabe quantos sócios tem, e nem o Vasco é meu sabe quais são os sócios do Vasco. Então instalou-se no Vasco uma verdadeira balbúrdia. E isso em prejuízo do próprio clube, e em prejuízo de nós que queremos um Vasco limpo. Eles que desde o início falavam em transparência, em lisura, são os primeiros a denegrir o Vasco, a violentar o estatuto, atropelar todas as normas possíveis que cercam o estatuto do Vasco. Daí as camisas inventadas aí, agora essa azul. Então eu espero e tenho muita convicção que no decorrer do processo nós consigamos a anulação definitivamente desse pleito e nos livrarmos dessa famigerada diretoria que aí se instalou. Bom, o que nos motivou foi primeiramente que a atual diretoria, a diretoria provisória, não respeita o Estatuto do Vasco. Se ela não respeita o Estatuto do Vasco, ela não respeita o Vasco da Gama e muito menos os seus sócios e também os seus torcedores. Isso nos motivou a nos insurgirmos contra isso. Nós não podemos permitir que essas pessoas que se instalaram lá no Vasco tomem conta do Vasco como se aquilo fosse suas casas. Ali se vê lá no Vasco gente do gabinete do deputado, parente do deputado, enfim, uma série de irregularidades que eles tanto criticaram e que não havia na gestão anterior. Sendo que nessa gestão há um disparate enorme,
porque você chega no Vasco, é parente do seu fulano, parente do seu Beltrano, violação ao estatuto de toda maneira, ninguém respeita o estatuto do Vasco, ninguém respeita o Vasco da Gama. Eu tive alguns problemas dentro do clube, eu mandei uma carta para o presidente repudiando um tratamento que me foi maltratamento que me deram lá no Vasco uma vez. Eu me insurgi contra isso, mandei uma carta ao presidente, ele pouco se importou, ele parece que não dá importância, ele não respeita um poder do clube, que é o Conselho Benemérito. Não é porque eu pertenço ao Conselho Benemérito, não. O Conselho Benemérito é composto de pessoas que têm passado no Vasco da Gama, e ele só tem um passado de atleta, mas como dirigente, como membro da diretoria, como sócio, o Roberto não existe no Vasco. E aquelas pessoas que lá estão, tem muitos que eu nunca vi no Vasco. Então tudo isso nos motivou a tentar expurgá-los definitivamente do Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu espero que consigamos isso num futuro muito breve. Sérgio, essa ação, quando foi proposta, todo dia me perguntam, como já propôs a ação? Calma, ela custou uns 2 ou 3 meses para ser gerida. Custou uns 3 meses para que fosse perfeitamente montada. Nós não poderíamos montar uma ação por montar. Nós tínhamos que entrar com um processo bem fundamentado, bem alicerçado, com todas as provas que viesse a convencer o judiciário daquilo que nós estávamos pretendendo. Por isso que eu tenho esperança, porque nós temos um bom direito. Nós temos provas contundentes de que a coisa aconteceu de modo fraudulento. Eles usaram todos os ardis para impedir que outra facção pudesse ser eleita legalmente. A eleição se cercou de uma série de irregularidades que nós temos no processo, no bojo do processo, todos os elementos para favorecer o judiciário, nos dar a procedência definitivamente na ação. O que nós tentamos e conseguimos demonstrar preliminarmente ao judiciário, de que o pleito se cercou à revelia do estatuto. O pleito se cercou de fatos lamentáveis, de fatos que denigram o Vasco da Gama, participaram do pleito pessoas que não têm tempo de sócio, que muitos não são sócios, pessoas que têm título de sócio remido e que não são sócios, não têm tempo para ser remido. Essas pessoas votaram e quando não tinham competência para votar. Isso foi caracterizado, foi bem exposto na ação, na emenda, para que a Sua Excelência proferisse e nos concedesse a tutela antecipada. O convencimento foi bastante oportuno e lúcido para que a Justiça assenhorasse da realidade que nós estamos trazendo ao Judiciário. Olha, meu caro, as outras ações, eu parece que só tenho conhecimento de uma, mas a ação que foi proposta por uma outra chapa, ela tem um cunho, um objeto muito parecido com o nosso. Claro que isso vem fortalecer o nosso ponto de vista defendido na Justiça. É mais um a denunciar que o pleito estava sendo fraudado, que a coisa transcorreu de modo totalmente ilegal, irregular e violando o Estatuto. É claro que isso vai nos ajudar. Isso vai ajudar-nos perante o Judiciário. Vai nos ajudar na definição final desse processo, quanto ao mérito. Olha, eu considero que eles são vítimas, sim, e é um problema futuro para quem vier a assumir o Vasco. É claro que nós vamos ter que ter o bom senso, porque eles foram ludibriados, foram enganados. Então nós não podemos abrir mão desse sócio, ao mesmo tempo que temos a obrigação de legalizá-los perante o Estatuto. Mas que muita gente entrou no conto do vigário, entrou. É claro que eles não tinham interesse em fazer recadastramento nem cadastramento nenhum, porque qualquer iniciativa nesse sentido iria pôr à luz
de que a coisa estava mal conduzida, que havia sujeira no nosso Vasco. E outra coisa, eu penso que eles não têm competência e nem legalidade para promover qualquer cadastramento ou recadastramento. Isso terá que ser feito por uma junta idônea, independente da atual administração. Porque eu não acredito no cadastramento feito por eles. Se eles a todo custo negaram em fazer um cadastramento e um recadastramento, porque algo pode errar, meu amigo. Se quem deve, teme. Se eu não devo, eu vou fazer o cadastramento e o recadastramento. Como eles nunca tiveram esse interesse, porque alguma coisa estranha existe. E nós sabemos muito bem que existe. Eu sei que tem várias pessoas lá da barreira do Vasco que nunca foram sócios que votaram. Votaram no Roberto Dinamite. E isso vai vir à baila, se Deus quiser.